Olá, estamos de volta aí na aula 6, agora no bloco de exercícios. Nesse bloco, nós vamos fazer as questões aí sobre os assuntos tratados nos blocos anteriores. Espero que você tenha assistido, que você tenha aproveitado as aulas. E é muito importante, antes de assistir essa aula de exercício, dá uma olhada na apostila em PDF que está aí, tá bom? Solta na tela a primeira questão de prova aí no Latino. Aula 6, exercícios. Aparece uma questão aí do TRF, uma prova de técnico judiciário da banca FCC, uma prova de 2019. Diz que João, domiciliado em São Paulo, pretende ajuizar uma ação contra Antônio, domiciliado em Salvador. Ação para postular a declaração da propriedade de automóvel que foi licenciado no município de Aracaju e se acha na posse de Ricardo, que tem domicílio em Manaus. Nesse caso, segundo as regras de competência previstas no CPC, a ação deverá ser proposta. Eu ensinei para vocês aí nas aulas de exercício que se a causa versar sobre bem móvel ou sobre direito pessoal, o domicílio vai ser o domicílio do réu, tá? Aqui o réu é Antônio. E eu ensinei um macetinho também para vocês. Se você está na dúvida aí, não leu a apostila, não se lembra das aulas, né? Na aula 6 aí, marca domicílio do réu, tá bom? Qual o gabarito dessa questão aí? Gabarito, alternativa B de bola, domicílio do réu, fundamentação legal aí, está aparecendo na tua tela, é o artigo 46 do CPC. As ações de direito pessoal ou real sobre bens imóveis é a regra, domicílio do réu. Tem algumas aí especificidades. Se o réu tiver mais de um domicílio, seria qualquer um deles. Se tem domicílio incerto ou desconhecido, seria onde for encontrado, ou então do domicílio do autor. Se não tiver domicílio ou residência no Brasil, poderia ser no domicílio do autor. Ou se tiver dois réus com domicílios diferentes, seria qualquer um deles a escolha do autor, tá bom? Então dá uma olhada lá no artigo 46 do Código de Processo Civil. Deixa na tela aí no Latino mais uma questão de prova, banca IADES. Prova de 2019, uma prova de advogado aí, ó. Considerando as regras de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será processada em regra no foro de domicílio do autor. Não, em regra no foro de domicílio do réu. Nós acabamos de ver isso na outra questão. Acabamos de ver isso. Então perceba que o artigo 46, ele é igual ao simulado do Detran, cai em toda a prova. Tem que estar grifado aí o bicho, tá? Cai toda hora essa mesma pergunta. Ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será processada em regra no foro de domicílio do réu e não no foro de domicílio do autor. Só cuidado com essas especificidades aqui, tá bom? Alternativa B diz: os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente deverão ser conservados até que outra seja proferida pelo juiz competente, se for o caso, salvo decisão judicial em sentido contrário. Vem aqui comigo, rapidinho, Latino. Gabarito alternativa B. Se você pegar o último bloco de aulas teóricas, antes de ir embora, eu estava quase terminando a gravação, falei, segura, vamos ler o artigo 64, parágrafo 4º. Até a citação válida do juiz incompetente, decisão e citação. Não importa se o juiz é incompetente, a citação seria válida e a decisão também, tá bom? Solta na tela aí, Latino. Gabarito alternativa B de bola. Fundamentação legal é o artigo 64, parágrafo 4º. Grifa lá o artigo 64, parágrafo 4º, salvo decisão judicial em sentido contrário. Perceba que é letra de lei. Você não está cobrando o livro de que ou venda, não. É letra de lei. Conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Próxima questão aí na tela, Latino. Juiz substituto, banca VUNESP. Uma prova de 2018. João e José formam um casal homoafetivo. Ih, tá me lembrando da Marciana aí, ó. 100 filhos, que possuem domicílio certo em Cuiabá. A empresa Y atua no ramo de produção de cosméticos e também está localizada na capital do estado de Mato Grosso. Com base nessas informações e nas regras de competência do CPC,
assinale a alternativa correta. A alternativa A diz: no caso de falecimento de José, ocorrido no estrangeiro, o foro de situação dos bens imóveis será o competente para processar e julgar a ação de inventário. No caso de falecimento de José, ocorrido no estrangeiro, olha, pouco importa o local do falecimento. Nesse caso, é o foro de situação do local do imóvel, né? Alternativa A parte final está bem correta, não estaria vendo erro. A parte inicial que poderia te induzir ao erro. Alternativa B diz o seguinte: no caso de ação de dissolução de união estável de João e José, será competente o foro de domicílio do último casal. Perfeito. Alternativa B é o gabarito. No caso de ação de dissolução de união estável, que é a grande novidade do CPC, de João e José, será competente o foro do último domicílio do casal. Gabarito aí, alternativa B também, tá bom? Gabarito, alternativa B também. Até coloquei a fundamentação dos outros. Se você quiser abrir o CPC aí, ó, aqui é tipo ao vivo, né? Se você quiser abrir aí o CPC, o artigo 48 do CPC trata lá da alternativa A. O artigo 48 diz lá: o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, partilha e arrecadação. Na verdade, aqui não aplicaria nem o do local do imóvel, né? Aqui você vai aplicar nessa alternativa, na alternativa A, não seria nem o foro do local do imóvel, porque como houve falecimento, vai ser no foro de domicílio do herdeiro, beleza? Do autor da herança. Então, o autor da herança, aquele foro que vai ser o competente, tá bom? Então, aqui nessa questão, gabarito alternativa B, fundamentação legal aí, artigo 53, tem aí a fundamentação dos outros dispositivos. Deixa aí na tela, Latino, mais uma questão. Está aí na tua tela, prova de procurador 2018, Procuradoria de Santa Catarina. Diz assim: no que se refere à competência interna, é correto afirmar. Alternativa A diz que a competência em razão do valor da causa será sempre relativo e nunca absoluto. Errado. Ultrapassando os limites previstos nos juizados especiais, se torna uma competência absoluta. Alternativa B diz que a competência funcional equipara-se à competência territorial e, por essa razão, é relativa. Errado. A competência funcional, ela é absoluta. Alternativa C diz: fixada a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, a alteração da competência absoluta poderá determinar sua modificação. Sim, é o caso de criação de uma vara especializada. Isso está previsto no final do artigo 43, é o nosso gabarito aí. Alternativa C. Alternativa C é o gabarito, beleza? Vamos à próxima questão aí, deixa na tela, Latino. Uma prova da 6 Gran Rio 2018, profissional júnior aí de direito da Liquigás. Fixada contratualmente a eleição do foro como modificação de competência territorial, incumbe ao réu alegar abusividade da referida cláusula na contestação, sob pena de preclusão. Preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual. Gabarito alternativa E. Isso está previsto no artigo 63, parágrafo 4º do CPC. Citado: incumbe ao réu alegar abusividade da cláusula de eleição do foro na contestação, sob pena de preclusão. Deixa na tela aí, Latino, mais uma questão de prova. Procurador do município, Banca CESP 2018, Gabriel e Mateus, envolveram-se em uma colisão de trânsito. Foi exemplo de aula aí, hein? Com o respectivo veículo. Como eles não chegaram a um acordo, Mateus decidiu ingressar com ação judicial contra Gabriel. Conforme o Código de Processo Civil, qual é o foro competente? Alternativa A, o domicílio de Gabriel? Não, porque quem quis propor a ação foi Mateus. Não é domicílio do réu nesse caso. Seria domicílio do autor ou do local do fato. Então, gabarito aí, alternativa D, domicílio de Mateus ou local do fato. Gabarito aí, alternativa D, artigo 53, inciso 5º do CPC. Mais uma questão na tela. Juiz Federal Substituto TRF, segunda Região, banca IBFC. Perceba que eu trouxe exercício aqui de várias bancas, né? Uma prova aí de 2018. No processo civil, determina-se a competência
da citação? Não. B, do registro ou distribuição da petição inicial? É o gabarito, alternativa B de bola, fundamentação legal, artigo 59. Pode usar também o 43, tá? Cabe até melhor aí o 43. Artigo 59 e o 43, tá bom? Volta aqui comigo, Latino. Vamos ficando por aqui. Fizemos alguns exercícios aí. Depois vou ver se eu mando também mais exercícios sobre esse assunto. Vamos ficando por aqui. Na próxima aula, na aula 7, nós vamos estudar resposta do réu e revelia. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.